Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Gonçalves e hoje no curso Educação 4.0 nós vamos falar dentro da disciplina TICs aplicadas ao ensino. Então, se a gente vai falar sobre TICs, né, tecnologias aplicadas ao ensino, nós vamos pensar sempre na questão da sala de aula, ou o que precede a sala de aula, ou após a sala de aula. Então, é interessante a gente saber que as TICs aplicadas ao ensino, ela não fica presa dentro desse espaço sala de aula. Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia Gonçalves, mestre interdisciplinar em Ciências Humanas, especialista em Educação Especial, psicopedagoga, arte-terapia e trabalho atualmente na Diretoria Municipal de São Paulo, acompanhando a questão aí do Cefai dentro da Secretaria. Então, dentro das TICs aplicadas ao ensino, nós vamos ver quais são as principais tecnologias que nós podemos ter, né, para que dentro da sala de aula fique uma coisa mais fácil das crianças entenderem, das pessoas entenderem, e ao mesmo tempo seja prazerosa tanto para o professor como aí para os estudantes. A gente começa com a seguinte frase: recursos tecnológicos devem ser usados com intencionalidade pedagógica e de forma significativa para promover a criação e a experimentação dos alunos. Então, a gente está vendo aqui que esses recursos tecnológicos, as TICs, elas servem exatamente para isso, para ressignificar a questão da educação, com intencionalidade pedagógica, sendo um recurso pedagógico, e ao mesmo tempo trazer esse prazer, essa experiência nova aí aos nossos estudantes. Quando a gente fala de TICs, né, ligada à educação, essas tecnologias, a gente está falando de um processo que é contemporâneo, que existe uma formação de relações, sim, mesmo estando distante, né, mesmo usando as questões das tecnologias. A gente está trabalhando com definições, com a questão pedagógica, com ferramentas que podem ser usadas online ou offline, o sistema AVA. Então, nós temos várias características aí que a gente pode identificar. A relevância dessas TICs, né, dessas tecnologias na educação contemporânea e na formação aí do professor e do aluno. O mundo, então, vive essa era da informação e da comunicação. As tecnologias elas estão presentes em quase todas as atividades humanas. Então, para resolver os problemas diários, nós usamos com certeza a questão das tecnologias. Então, a inserção dessas TICs nos novos setores educacionais, sejam eles também sociais ou culturais, eles implicam aí na resolução de situações, problemas, principalmente pensando aí em facilitar a vida do ser humano no dia a dia. A relevância, né? Nós temos essa exigência cognitiva sendo cada vez mais trabalhada. Então, essa questão da cybercultura, essa questão dos costumes, dos hábitos, da aptidão que nós temos da sociedade de desenvolver isso de uma forma digital e com a questão da rede mundial de computadores. Então, as TICs, elas vêm, né, para facilitar, para ampliar, para fazer com que os professores e os alunos, ambos, trabalhem com essa questão aí da organização dessas informações e, ao mesmo tempo, consiga usar, né, questões que estão fora do território, pesquisas fora do território, que isso chegue mais próximo e seja mais vivenciada aí pelos todos os estudantes. Então, as tecnologias de informação e comunicação, elas trazem um conjunto, né, importantíssimo de alteração desse processo de ensino. Ele é bastante significativo, ele é rico, tem vários suportes agregados aí, pensando em metodologias mais atuais. As tecnologias aplicadas, elas podem ser tanto na questão do professor estar presente na sala de aula, como também essas questões das tecnologias aplicadas usando recursos diferenciados, como nós temos aí laptops, smartphones, tablets, que vão ajudar também, mesmo o professor não estando presente ali na hora, no momento da ação pedagógica. Então, o uso das TICs, ela aumenta esse interesse e principalmente a participação e a motivação desses estudantes dentro de qualquer ambiente, seja ele dentro da escola, dentro do trabalho, de uso doméstico. A gente vai priorizar muito isso dentro das escolas como uma ferramenta, um recurso que pode facilitar a aprendizagem dos nossos estudantes.
Em se tratando aí de questões de tecnologia, de informação e de comunicação, as TICs ela visa melhorar essa questão da qualidade do ensino, proporcionando um desenvolvimento da cognição desses estudantes e uma maior interação entre os diversos atores sociais que nós temos. Utilização das redes sociais. Então, nós hoje utilizamos as TICs em ambientes escolares, dentro da aula, e a aula se torna mais dinâmica, facilitando aí a questão da problematização dos conteúdos. E é claro que a gente tem as redes sociais que vão facilitar, né? O Facebook, o Instagram, Twitter, TikTok, as várias sistemas aí de e-mails que nós temos também. Então, tudo isso facilita a questão da utilização das TICs dentro das redes sociais. Então, com a chegada dessa tecnologia, nós vamos também perceber que novos desafios também surgem. E aí, esses novos desafios também afligem um pouco os professores, porque muitos deles não têm uma certa experiência aí com a questão da informática e da tecnologia. Então, os usos de recursos tecnológicos em sala de aula, ele é fundamental, ele é de fundamental importância para que os alunos se sintam motivados e para que a qualidade do rendimento possa ser cada vez maior. Então, quanto mais esses estudantes está engajado na questão das tecnologias, mais prazer ele tem e maior é a questão da aprendizagem dele também. Mas a importância de utilizar essas ferramentas tecnológicas no nosso sistema educacional, ele é um auxílio do professor. E ele precisa trazer essa questão dessa realidade, que muitas vezes quem está fora desse mundo informatizado ainda não reconhece. Então, a gente vai considerar que as nossas crianças estão completamente já inseridas nele. E, para os professores, ainda pode ser criadas algumas barreiras dentro desse sistema educacional. Então, o processo de ensino-aprendizagem e a realidade dos estudantes está hoje voltada para as questões das tecnologias da informação e comunicação. Diante dessa corrida tecnológica que nós temos, o que se espera nos dias atuais é que a escola também vá trabalhando com isso. Ou seja, que a escola não esteja à margem das novas tecnologias, mas sim que a escola esteja presente em tudo isso que acontece, todas essas questões de inovações que tem por aí. Então, não adianta levar o aluno para acessar a internet se a gente não tiver um objetivo de aprendizagem muito claro. Pois o computador na sala de aula ou nos laboratórios, ele tem que ter um uso diretivo, ele tem que ser um objetivo claro, ele tem que tornar a aula mais atrativa, ele tem que trazer uma nova oportunidade. Então, estes estudantes, eles vão buscar informações que podem prepará-los aí para o mercado de trabalho ou para outras situações futuras. Com a tecnologia, hoje ela assume um papel tão importante na educação que a gente tem que saber quais são os principais pontos que acabam sendo sinônimos aí de informação. Então, tecnologia e informação são sinônimos hoje em dia. A máquina, elas pode substituir sim o caderno, o livro, mas ela não altera a questão do contexto pedagógico. Portanto, as grandes inovações que nós temos desse processo educativo, elas ainda podem estar por vir. E é para que todo esse potencial desses estudantes seja aí desenvolvido, é necessário preparar também os professores para que eles possam ousar ali sem perder o rumo e o objetivo educacional que ele tem, pensando sempre que o objetivo é o que está dentro do seu planejamento, as suas metas e a questão dos recursos tecnológicos vai entrar em estratégias para que os estudantes adquiram aquelas habilidades e aquelas competências que o professor tem já elencado em seu planejamento. Atualmente, as tecnologias educacionais ou da informação, da comunicação, as TICs, né, elas fornecem novas dimensões aí para os nossos estudantes. Então, elas conseguem, sim, entrar aí e contrapor algumas posições. Então, o ensino mediado pelas TICs, ela não abandona a questão dos processos anteriores, mas sim ela consegue se organizar, ela consegue sistematizar essas questões. Então, as TICs, elas estão presentes aí no planejamento do professor e o uso dessas tecnologias atualmente pode ser garantido aí uma grande aprendizagem dentro de diferentes instituições, pensando em recursos fora da escola e dentro da escola também, trazendo um prazer para que esses estudantes aprendam. Então, o uso das tecnologias, ela enriquece esses ambientes de aprendizagem, onde os alunos interagem com objetos, constroem os seus conhecimentos, têm a oportunidade de socializar melhor com o mundo ao seu redor. As tecnologias, ela
permite abrir novos horizontes, preparar os alunos para um melhor futuro, e cabe sempre ao professor preparar e encaminhar essa questão da era digital. Então, através de uma visão, né, nós podemos compreender que hoje é necessário conscientizar os professores e esses estudantes também de forma a utilizar as tecnologias em sala de aula e tornar as aprendizagens satisfatórias também dentro das escolas. Para a incorporação dessas TICs ao processo de ensino-aprendizagem, é necessária a questão da integração transversal das competências e dos domínios dessas tecnologias dentro do currículo. Então, objetivos de aprendizagem, recursos e estratégias têm que estar voltados para a questão das tecnologias. As novas tecnologias, então, digitais, elas nos direcionam para uma mudança de relação entre o conhecimento e a memória. A escola hoje, ela está, compete à escola, na verdade, prestar atenção no que acontece ao seu redor para mediar as melhores implicações entre o trabalho cotidiano e a questão docente. Pensar nesse processo de ensino-aprendizagem, ele direciona a gente para que algo que a gente possa fazer seja aí de várias dimensões, multidirecionalidades. Crianças e adolescentes não precisam de uma formação para usar esses dispositivos de comunicação. Automaticamente, eles já conseguem usar. Eles precisam de uma orientação sobre uma percepção crítica do uso desse meio de comunicação. E também usar com moderação. Em um mundo cheio de informações vindas das mais diferentes meios, a escola não pode se limitar apenas à oferta e à leitura descritiva de textos didáticos. A gente tem que pensar, sim, como utilizar esses recursos nos dias atuais. Nas próximas aulas, a gente vai ver quais são as principais metodologias e técnicas aí que as TICs nos auxiliam nesse processo. Ok? Muito obrigada e até a próxima.